Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Deixa eu só ver aqui que eu acho que a música pode estar um pouquinho alto. Deixa eu ver se eu consigo deixá-la assim. Acho que tá melhor. Dá para ouvir, mas não é tão, né? Bom, agora sim. Já vou pedindo para você, é claro, deixar o seu like neste vídeo. Não se esqueça também que temos uma loja virtual, então vai lá, dá uma fuçadinha na nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, e vamos que vamos começar com esse relato. Vamos lá, o relato de hoje é este daqui. Minha amiga de outro plano. Vamos ver, é uma moça que está contando essa história. Eu queria muito compartilhar essa história com vocês, assombrados, porque, sem sombras de dúvidas, é algo muito importante para mim e uma das coisas mais interessantes que já me aconteceu. Desculpa qualquer incoerência, só quero contar esse relato de uma maneira direta. Se alguns de vocês que aqui me escutam não acreditarem no que eu digo, eu peço que, por favor, não venham com comentários negativos, pois já não vem sendo nada fácil para mim. Mas se você acredita em mim, eu me sinto contente em compartilhar isso com você. É um longo relato. É longo, mas não é aquele longo, tá? Bom, eu tenho atualmente 17 anos de idade, mas eu sou aquelas pessoas que parecem que têm uns 50 anos, sabe? Mesmo sendo a mais nova de 6 irmãos, sempre fui a mais responsável e a que mais pegava no pé de todos. Desde os 8 anos eu sou sensitiva e muito propensa a sentir lugares e pessoas carregadas. Por isso nunca fui de sair muito, porque toda vez que eu me juntava a multidões, eu voltava me sentindo muito mal para casa. Aos 10 anos de idade, descobri um dom muito estranho. E até então nunca encontrei uma explicação e gostaria muito de saber a opinião dos assombrados. Quando eu chegava em algum lugar e alguém comentava algo sobre mim, eu escutava. Sim, não importava a distância ou quem era, mas eu sempre sabia quem estava falando e o que estavam falando de mim. E sabe, Ana, por isso que eu não ia com a cara de ninguém. Eu sempre comentava isso com os meus irmãos e eles nunca davam bola. Até que um dia eu mesma decidi fazer um teste lá na escola, mas também para me convencer, porque nem eu mesma acreditava muito que eu era capaz disso. Enfim, entrei na sala e veio uma voz na minha cabeça, como sempre, dizendo exatamente o que umas meninas estavam falando de mim lá no fundo da sala. O que era impossível que eu escutasse, né? No intervalo, eu conversei com um amigo meu, que estava sentado ao lado dessas meninas fofoqueiras, e ele confirmou que elas estavam realmente falando de mim quando me viram entrar na sala. Eu acabei perdendo esse dom depois de um bloqueio que tive em dezembro. Bom, voltando ao assunto, aos 14 anos de idade, eu tive vários sonhos nos quais eu via a alma do meu irmão. E ele me dizia coisas e mandava recados para alguns parentes da minha família. Mas as coisas realmente foram ficando difíceis para mim aos 16 anos, quando tudo começou de verdade. Ana, eu virei uma garota perturbada. Eu escutava vozes, eu via coisas macabras e sentia coisas horríveis, como se tudo no meu peito se rasgasse. Eu entrei em uma depressão horrível. Eu já não conseguia mais dormir em paz à noite, sem ver algum obsessor, nem passar por algum ataque onde eles me batiam e gritavam coisas em outro idioma. Já cheguei a escutar vozes que me diziam o que ia acontecer antes mesmo de acontecer, como a morte do pai do meu amigo, que uma mulher me disse à tarde e ele faleceu no outro dia de manhã. As vozes não eram como se alguém sussurrasse no meu ouvido. Elas soavam dentro da minha cabeça, como se fosse um pensamento que não era meu, sabe? E lembrando que nessa época eu não sabia ainda que eu era médium, nem nada do tipo. Depois de alguns meses de sofrimento, um dia minha mãe comentou para uma amiga dela que já não aguentava mais me ver sofrer.
e contou a essa tal amiga tudo o que eu via e o que eu passava. Essa amiga da minha mãe, que vou chamar aqui de Lia, ficou muito preocupada comigo e disse que ia me levar a uma tia dela, que era espírita. No dia marcado, eu estava toda contente, pensando que finalmente ia encontrar ajuda, mas não foi bem assim que aconteceu. A dona Maria, a senhora a qual eu fui levada, me escutou com muito bom grado, mas logo após eu relatar tudo, ela me disse que não poderia me ajudar. A Lia ficou frustrada com o que a sua tia nos disse e pediu ao menos uma explicação para tudo o que eu passava. E a senhora, com um semblante sério, murmurou: eu sei o que ela tem, mas eles não me deixam dizer. E nos mandou embora da casa dela. A Lia tentou explicar a gente que... a Lia tentou explicar... Acho que tentou explicar pra gente que ela escutava espíritos. E eles que ela se referia eram esses espíritos. Assombrados, depois desse dia, a minha curiosidade só cresceu mais ainda. Eu não parava de pensar no que ela escutou, né? Em o que ela escutou para ter dito que não poderia me ajudar. Assim como todos da minha família também ficaram curiosos. No desespero dos meus pais, em não saberem a quem recorrer, até tentaram me fazer frequentar cultos evangélicos e até já fizeram vários cultos aqui em casa, mas nada adiantava. Eu continuava vendo e escutando coisas horríveis. Eu lembro-me que no dia posterior a um dos cultos que tive aqui, eu sonhei com um ser humanoide, alto e negro, me agredindo no meu quarto. Ele me jogava contra as paredes e gritava coisas como se estivesse com raiva. Depois de um tempo, eu acabei desistindo de ser evangélica e muitas pessoas me aconselharam a procurar um centro espírita. Então, meu pai, no desespero para buscar ajuda para mim, passou a todos os dias procurar um centro na minha cidade, o que era muito difícil de encontrar. Mas um dia, numa tarde de sábado, ele encontrou e conversou com uma senhora espírita muito simpática e marcou uma consulta para mim na segunda-feira. Eu mal acreditava que depois de tanto tempo, finalmente alguém poderia me ajudar de verdade. No dia marcado, lá estava eu, com meu pai no horário certo, ansiosos para qualquer explicação. Esperamos um pouco na recepção e logo fomos chamados por um senhor, que vou chamar aqui de João, que considero o meu anjo da guarda até hoje. Ele permitiu que eu entrasse com meu pai, já que eu estava bem nervosa, e me pediu para que eu lhe contasse tudo, desde o início, com detalhes minuciosos. Quando lhe contei tudo, ele me olhou serenamente e perguntou: você se sente mal aqui, não é? Sente como se não pertencesse a esse lugar? Como se estivesse presa aqui? Assombrados, nem deu tempo de eu responder. Meu pai, como me conhece melhor do que ninguém, já respondeu por mim que sim. E eu falei por mim logo depois dele. E foi nesse dia que eu escutei a maior revelação da minha vida. Esse senhor me disse que eu era um ser índigo e que todos esses obsessores e espíritos maldosos me procuravam, atraídos por minha luz e por minha aura forte. Querendo, né, que eu rezasse por eles, o que sempre aconteceu quando eu via um. Eu sempre rezava muito, até eles irem embora. Foi um choque para mim. Eu nem sabia de nada que ele estava falando, assim como nunca ouvi falar de nenhum desses termos. Então ele me pediu para que, ao chegar em casa, procurasse sobre seres índigo e também ufologia. Pesquisei sobre esses assuntos e, pasmem, tudo batia exatamente com a minha personalidade. Meus irmãos, duvidando de tudo, pesquisaram sobre isso também
e ficaram boquiabertos como tudo se encaixava perfeitamente. Como minha empatia, meu senso de justiça e igualdade e o que mais odeio, a minha arrogância. João me pediu para voltar na semana seguinte, para esclarecer algumas dúvidas e me apresentar a outras 2 meninas da minha cidade que também eram índigo. Uma era de Saturno e a outra de Vênus. Eu ainda não sabia o meu planeta de origem, mas ele me pediu para ter calma, que logo as coisas se revelariam e que eu começasse a frequentar o lugar para assistir aos evangelhos até então. Passei a frequentar esse lugar toda semana e fui aprendendo muitas coisas. E Ana, é aqui que começa o relato que vim contar a vocês. E desculpe pela enrolação, eu só queria contar alguns detalhes. Aos 4 anos de idade, eu conheci a minha então melhor amiga, que aqui vou chamar de Raquel. Eu e Raquel crescemos juntas e eu, como mais velha, 1 ano, sempre banquei de amiga-mãe para ela. Sabe aquelas amigas que pegam no seu pé para que você não faça coisas erradas? Bom, eu sempre fui assim na nossa amizade. Nós éramos inseparáveis, mas sempre brigávamos muito por conta desse meu jeito chato. Um dia a gente teve uma briga bem feia e ela disse realmente tudo o que pensava para mim. Disse que o meu problema era que eu queria que ela fizesse tudo o que eu digo e tudo o que eu acho certo e que eu não deixava ela decidir por si só o que é bom e o que é ruim e que já estava cansada disso. E eu fiquei tão abalada ao ler essas palavras que nem consegui responder. Logo porque eu sabia que era verdade e que nunca tive nenhum direito de interferir em nada na vida dela. Mas sempre a achei tão manipulável que eu tinha medo do que lhe poderia acontecer. Eu só não queria vê-la se dando mal de jeito nenhum. Porém, a partir desse dia eu prometi a mim mesma nunca mais me intrometer na vida dela. A noite chegou e eu adormeci, tendo um dos sonhos mais importantes e mais reveladores da minha vida. Eu estava em um lugar muito diferente daqui. Lá tudo era muito tecnológico, mas de um jeito tão inacreditável que eu nunca vi nada parecido nem em filmes de ficção científica. Lá eu morava sozinha, eu não tinha família, mas eu tinha alguns amigos que sempre estavam comigo quando eu precisasse. Era como se fôssemos todos individuais, mas ao mesmo tempo uma grande família, sabe? Nesse lugar, todos usavam roupas claras e todos moravam sozinhos em um apartamento, e onde todos tinham apartamentos iguais. Ninguém tinha mais e ninguém tinha menos lá. Tudo era incrivelmente tão balanceado que ao me lembrar até me sinto bem. Entre todas as pessoas que conhecia, 2 rostos me vêm à mente como os mais importantes. Uma linda menina branca, de cabelos negros, que mesmo sem ter escutado o seu nome, eu tenho dentro de mim uma grande certeza de que ela se chamava Larissa. E eu estranhamente sempre amei esse nome. E um menino, também branco, de cabelos negros, que não me recordo o nome, porém, para não confundir vocês, vou chamá-lo de Pedro. Não sei o nome deles, porque lá quase nunca chamávamos ninguém pelo nome. Eu não sei como isso é possível. E assombrados, não acho que lá era um lugar santo, porque da mesma forma que os terrestres fazem, lá nós também bebíamos e festejávamos. E até me lembro de namorar com um rapaz de olhos azuis. Deve ser por isso que eu sou completamente apaixonada por olhos azuis. Bom, no início desse sonho, eu estava voltando para o meu apartamento e ao sair do elevador e chegar lá, encontrei a minha amiga Larissa, muito bêbada, deitada ao chão da sala. Brinquei com ela e, como uma boa amiga, me prontifiquei a deixá-la em sua casa. Desci com ela novamente os elevadores a caminho do 1º andar e saímos do prédio onde eu morava. Lá todos os prédios eram iguais, mas ficavam espalhados por uma espécie de cidade bem iluminada por luzes, mesmo estando de noite.
Lá era tudo tão bonito, avançado e detalhado que eu não consigo sequer imaginar que o meu cérebro pode ter criado tudo aquilo, como muitas pessoas alegam que foi. Bom, o prédio onde ficava o apartamento da Larissa ficava do outro lado de uma enorme praça com piso branco, bem limpo. E ao redor dessa praça tinha 4 telões, onde as pessoas podiam fazer propaganda do seu comércio ou qualquer outra coisa de graça, sem pagar nada. Era só ir até um deles e digitar no computador o que você quisesse. Ao atravessarmos essa praça, Pedro nos viu e se juntou a nós, nos acompanhando em direção à casa de Larissa. Nós sorríamos muito e conversávamos bastante, animados ao atravessar a praça. Eu me senti tão bem lá como eu nunca me senti em lugar nenhum. Ao fim dessa praça ficava um rio bem grande e águas bem escuras, pela noite. É isso? Nós 3 continuávamos o nosso caminho, feliz pela margem do rio, até que ao longe eu escutei gritos de socorro. Parei de imediato e fiquei procurando no rio de onde poderia vir esse som, até que ao longe eu vi uma menina, que no sonho eu não conseguia me recordar quem era. Ela era morena, tinha cabelos cacheados acima do ombro e usava uma faixa amarela nos cabelos. Ela usava uma calça bege e uma blusa branca, como se fosse uma hippie antiga. Ela estava se afogando e na mão direita segurava um papel antigo para fora da água, tentando fazer de tudo para que ele não molhasse. Olhei para Larissa e para o Pedro, que assistiam calmamente, como se não fosse nada demais o fato de ter uma menina se afogando bem na nossa frente. Dei alguns passos, indo em direção à menina, e os 2, ao perceberem o que eu estava fazendo, vieram na minha direção desesperados, me pedindo para não fazer nada. Toda a embriaguez de Larissa pareceu ter ido embora, e ela agarrou meu ombro, me pedindo para não ir. Me dizia que eu não podia fazer aquilo. Na hora eu me senti dividida, e então olhei novamente para a garota que se afogava, e a minha compaixão, ou estupidez, falou mais forte, falou mais alto. Me soltei da Larissa e, ignorando o grito dos meus 2 amigos, corri até a margem, me jogando no rio e nadando em direção à menina. Ao chegar até ela, apoiei seu corpo por trás e tomei o papel de sua mão, dando uma olhada no que estava escrito. E por que ela queria tanto salvar aquele papel? No papel, amarelo e antigo, havia escrito em letras desgastadas a palavra Wikipédia. Sim, gente, eu li bem. Era exatamente o que havia lá, Wikipédia. Eu sei que parece um site bem conhecido aqui na Terra, mas lá esse site não existia. E eu nem sequer sabia o que era nem o que significava. Assim que nadei com essa menina até a margem, tudo escureceu. Acordei de manhã, exasperada e muito emocionada, e ao pensar nesse sonho, com uma precisão de detalhes inacreditáveis, me lembrei que essa tal menina que eu salvara de um afogamento era ninguém menos do que a Raquel, a minha melhor amiga aqui na Terra. Chamei ela no WhatsApp e, mesmo brigadas, contei tudo a ela. Todos os detalhes, o papel que ela segurava, as roupas que ela vestia, os meninos que eram os meus melhores amigos lá, mas que nunca os vi na vida. Passamos horas conversando sobre isso, até que cheguei à conclusão de que eu iria ao centro espírita contar para o João esse sonho e lhe perguntar se poderia ter alguma dica sobre o planeta onde eu morava. No dia marcado, fui conversar com ele e lhe contei sobre a briga com a minha melhor amiga e sobre o sonho que tive referente a ela. Ele me escutou calado, até que, bem calmo, ele olhou para mim e disse: eles me pediram para lhe dizer que isso foi uma revelação. Você morava nesse lugar, mas foi expulsa do seu planeta ao se intrometer em algo que essa menina teria de aprender por si só. Você pesquisou sobre missões, punições e karma?
Explicando para vocês detalhadamente o que ele quis dizer, no mundo espiritual há um rio onde você tem que passar logo após a sua morte. Se você não tiver nenhum apego material a nada, você caminha pelas águas tranquilamente, como fez Jesus. Mas se você tiver algum apego a algo do passado, você se afoga e continuará se afogando até entender que tem que seguir em frente e que aquilo não é mais importante. Ao entrar nesse tal rio e ajudá-la, eu violei leis gravíssimas do meu lugar, provocando minha expulsão. Meus amigos sabiam muito bem o que estava acontecendo, por isso eles apenas observavam aquela garota se afogando. Mas ao me verem tentar interromper, eles entraram em pânico, porque sabiam da real consequência. Logo após João perguntar se fiz as pesquisas que ele me pediu, eu respondi que sim. Então ele prosseguiu. Como punição pelo seu erro, logo após ter tirado a garota do rio, você encarnou neste planeta inferior. E tem como karma aprender que nunca se deve interferir na missão de alguém. A sua amiga Raquel é a mesma menina que você ajudou naquele lugar. E ela veio junto de você para que vocês aprendam juntas. Isso foi um choque para mim, porque, novamente, pela milésima vez, tudo se encaixava. Eu sempre tive essa necessidade de ajudá-la a fazer tudo. Eu sempre me intrometi muito em sua vida. Mas, como eu disse acima, sempre senti uma grande necessidade e, às vezes, eu nem me dava conta de que eu estava fazendo isso. Quando, na verdade, tudo fazia parte de uma espécie de karma, onde aqui nessa vida eu tenho que aprender a parar de ser intrometida. Eu contei isso a ela e, por incrível que pareça, ela não achou um absurdo. Ela achou bem interessante e disse que tudo se encaixava. Nós até brincamos que eu tinha sido expulsa do meu planeta de origem por causa dela. Bom, depois desse dia, nunca mais fui como antes. Parei de pegar no pé dela e ela também começou a se afastar mais de mim. Atualmente, mal nos falamos. Ela encontrou novos amigos e passa grande parte de seu tempo com eles. Algum tempo se passou, mas todas as noites antes de dormir, me vem em mente a Larissa e o Pedro. E o desespero deles em me ver cometer um grande erro. E aos poucos eles vão indo embora. Não deve ter sido fácil para eles perder uma grande amiga, porque eu já não me recordaria de nada, mas eles sempre se lembrariam de mim. Agora minha paz é saber que um dia estarei de volta àquele lugar e de volta para os meus amigos. Enfim, espero que tenham gostado. Agradeço muito se você contar essa história, eu acho. Ah, não. Eu agradeço muito se você mandar um beijo Posso mandar? Não tem problema. Um beijo para Sítio Prata, é isso? Em Cascavel, no Ceará. Cascavel, no Ceará. Um beijo para vocês, para Sítio Prata, é isso? Beijo. Então, gente, nesse planeta o lance é esse daí. Você tem que, quando você morre, você passa por um rio. Mas você tem que estar, totalmente desapegado do material, do que ficou para trás. Para seguir. E é esse rio que a moça tava... Mas ela não sabia, ela estava vivendo naquele planeta e não sabia disso, que não podia interferir no rio? No rio. E o que tem a ver o Wikipédia, gente? A moça estava pegada ao Wikipédia? É isso? Ela ficava segurando aquele papel velho que estava escrito Wikipédia. E é isso que estava afundando ela? Eu já ouvi uma história dessa. Depois vocês escrevem aí. Mas eu já ouvi uma história desse lance do rio. Alguma coisa desse tipo. Que você tem que passar por um lugar e aquilo que te faz ficar apegado é o que te afunda. Não sei se é exatamente um rio ou não sei. E aí você tem que se livrar. Foi algum conto, não sei, gente. Tem algo parecido, alguma cultura, assim? Nesse sentido? Bom, então,
ela é uma pessoa índigo, né? A gente já viu, eu não li muito a respeito, mas eu sei da existência de crianças índigo, crianças cristal e tudo mais. Acho que primeiro vieram as índigo, né? As índigo não são lá da década de 80, 90? E agora seriam as cristais, né? Bom, não sei. Gente, deixem aqui seus comentários, suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E se alguém já passou, tenha uma história parecida, aí manda um relato pra gente. Ok? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!